Bom dia, Srs. Vereadores. Vamos dar início à nossa reunião. Dar as boas-vindas ao Sr. Vereador Firmino e à Vereadora Ana, que substituem o Vereador António José Matos e a Vereadora Ana, que se encontram de férias. Portanto, vamos dar início à reunião para, portanto, discutirmos as duas propostas que foram rejeitadas pelo PSD e pelo Chega, portanto, o Partido Socialista. Portanto, que a Câmara volta novamente, já lhe dou a palavra, volta novamente, portanto, a apresentar as propostas para, portanto, serem discutidas. Faz favor, Sr. Vereador Ana. Sr. Presidente, é um ponto de ordem à mesa. O Sr. Presidente acabou de mencionar que as substituições de hoje são devido a férias do Sr. Vice-Presidente e da Sra. Vereadora Ana. Contudo, as convocatórias saíram no dia 16 de janeiro, não, 17, na passada terça-feira, cerca das 18 horas e qualquer coisa, e as convocatórias seguiram já para os vereadores que hoje substituem quer o Sr. Vice-Presidente, quer a Sra. Vereadora Ana. Significa com isso que o Sr. Presidente já tinha conhecimento deste dia de férias, quer do Sr. Vice-Presidente, quer da Sra. Vereadora Ana. Portanto, a bem da legalidade da reunião e da boa convocatória dos modos em que a mesma saiu, a fim de nós conseguirmos prosseguir com os trabalhos, requeiro que me seja exibido nesta altura a marcação das férias à data da convocatória. Sr. Vereador, é um processo, portanto, que deve estar nos recursos humanos. O Sr. Vereador, no dia, portanto, que marcámos a reunião, portanto, ficou, portanto, estabelecido que iria entrar de férias, quer ele, quer a Vereadora Ana, portanto, é uma questão processual que, com certeza, no decorrer da reunião será, portanto, pedido e mostrado. Sr. Presidente, se me permite, o facto de eles hoje estarem a substituir com a questão de férias, e todos nós sabemos a implicação que isso tem na eventual votação, é fundamental para as matérias que nós vamos... Vereadora, não arranje pretextos, não venha com rodriguinhos para, portanto, pôr em causa, portanto, a tomada de posição que os senhores vereadores tomaram, está bem? Portanto, eu não vos vou pedir para fazerem chegar essa situação cá, portanto, no decorrer da reunião. A senhora Vereadora, se quiser participar na reunião, participa, se não quiser participar, não participa. Muito obrigado. No decurso e no início da reunião do dia 23 de janeiro, reunião extraordinária com 2 pontos na ordem de trabalhos, o Sr. Presidente da Câmara, no início da reunião, comunicou a substituição do Sr. Vice-Presidente António José Matos e da Sra. Vereadora Ana Coelho com o facto de estarem de férias. Colocado pelo Partido Chega um ponto de ordem à mesa no sentido de indicar que no passado dia 17 de janeiro saíram as convocatórias para a presente reunião extraordinária e que essas convocatórias já convocavam os 2 vereadores que hoje se encontram aqui em substituição dos já mencionados vereadores atrás designados, pelo que foi solicitado que fossem os serviços exibissem essa marcação de férias no sistema já à data do dia 17 de fevereiro, o que me foi negado antes do início dos trabalhos. Senhora Vereadora, quer que eu ponha a votação? Sr. Presidente, quer só que fique a... Não, está bem, mas eu vou pôr o requerimento à votação. Se é um requerimento, ele tem que ser votado, não é? Portanto, quem vota a favor do requerimento? Quem vota contra? O requerimento foi rejeitado. Vamos dar início à reunião. Faça lá o protesto que entender, Sr. Vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os que estão presentes aqui na sala e que também nos acompanham. O Sr. Presidente disse na abertura da reunião
que a ordem de trabalhos desta reunião eram as propostas rejeitadas pelo PSD e o Chega na última reunião. Não é verdade, Sr. Presidente. Solicito que corrija e que fique em ata. Quem rejeitou as propostas que hoje estão na ordem de trabalhos na última reunião foi a Câmara. Porque se quando nós votamos a favor é a Câmara que aprova, aqui também foi a Câmara que rejeitou. É. Não sabia. Até na proposta pus o sentido de voto que os senhores, portanto, tiveram. Ó, Sr. Presidente, a Câmara é um órgão. Pois. A Câmara... Eu estou a perceber o que é que o senhor quer dizer. A Câmara, se me permite terminar a minha intervenção, a Câmara é um órgão que toma as suas decisões democraticamente dentro da lei. Portanto, a Câmara tomou uma decisão nas condições em que toma todas. Nas condições em que toma todas. E, portanto, quando se vota e com votos a favor ou contra com abstenções, a Câmara decide pela aprovação. Quando acontece o contrário, a Câmara também decide pela reprovação. Portanto, quem decidiu foi a Câmara. Ok? As propostas... É composta por partidos, Sr. Vereador. Sr. Presidente, vamos colocar as coisas como elas são e repor e quero que fique em ata que quem foi a Câmara que rejeitou as propostas. Não foi a oposição. Muito obrigado. Já acabou. Senhora, portanto, doutora Irene, quer que fique em ata que quem rejeitou, portanto, pensa esta ata, quem rejeitou as propostas, portanto, dos bombeiros da Zambuja e da Zambuja, exatamente, só da Zambuja. Portanto, quem rejeitou as propostas, o Partido Socialista e a CDU votaram a favor e o PSD e o Chega votaram contra. Não, mas fica registado agora também. Fica registado agora também. Portanto, vou pôr a discussão a proposta número 6P 2023. Srs. Vereadores. Muito obrigado, Sr. Presidente. Contava que o Sr. Presidente fizesse a apresentação das propostas. Não, verdadeiramente também não fez. Verdadeiramente também não fez. Muito bem, claro que é a minha opinião, eu só dou aqui as minhas opiniões, não dou as opiniões de outros. Sr. Presidente, depois de toda esta envolvência com estas propostas, no seguimento daquilo que foi a nossa reunião da passada terça-feira e de coisas que fomos ouvindo e vendo nos dias subsequentes, o PSD, na última reunião, e de acordo e coerentemente com aquilo que propôs na altura, votou contra estas propostas, como votou contra as outras, não votou só contra estas, e como dizia há bocado, se as propostas que diziam respeito aos bombeiros voluntários de Alcoentre e a Cruz Vermelha da Beira de Cima foram aprovadas pela Câmara, estas foram rejeitadas pela Câmara pelas circunstâncias que sabemos já quais são. No entanto, nós, pela parte do PSD, assumimos o compromisso na altura que o nosso voto contra não era voto contra ninguém, muito menos as associações ou corpos de bombeiros, era um voto contra a proposta apresentada, como o senhor disse, pelo PS, subscrita pelo seu Presidente e apoiada pela CDU. E assumimos o compromisso de apresentar uma proposta alternativa a esta que foi aqui apresentada. Não o fazemos nesta reunião porque regimentalmente os prazos não o permitem. Apresentaremos dentro dos prazos regimentais para que venha à próxima reunião. A nossa posição na altura
tinha como principal motivo e principal motivação o facto de o aumento que se estava a propor, nomeadamente às equipas GIPS, e vamos começar por aqui, era um valor muito abaixo daquilo que seria expectável, tendo em conta a evolução da inflação no ano passado. Toda esta situação fez-nos ver ainda mais fundo o problema e chegar a conclusões bastante interessantes. Entre as quais estas. O senhor propõe um aumento de 3,7%, salvo erro, no valor apoiar as equipas de grupos de intervenção especial. Mas, contrariamente àquilo que está expresso nos protocolos estabelecidos em 2010 e que foram depois sucessivamente editados ao longo do tempo, estabelece que o valor do subsídio devia ser atualizado de acordo com os índices de inflação anuais. Ora, a Câmara não cumpriu este compromisso, porque se verificarmos, vamos ver que só houve uma atualização em 2015, portanto, 5 anos depois do protocolo ter sido estabelecido. Portanto, durante 5 anos não foi feita a atualização. Depois há uma segunda atualização em 2018. Depois há uma atualização em 2019, mas a atualização de 2019 não tem a ver com valores, se entendermos estes valores como valores unitários por homem que compõem as equipas, porque o que houve é uma alteração de valores decorrente da alteração do número de homens que a equipa tinha, e depois chegamos a esta proposta para 2023, o que, portanto, também tem 4 anos de diferença uma da outra. Ora, se pegarmos no aumento de 3,7% e dividirmos por 4 anos, significa que estamos a propor aqui um aumento de 0,77% ao ano de, como o senhor diz, atualização. Nós dissemos logo na altura que isto não é atualização, isto é um aumento, não é uma atualização, porque não repõe os mesmos níveis de apoio que tinha anteriormente. E estamos a falar de uma alteração ao longo de 12 anos em que os índices de inflação foram superiores a 20%. Por outro lado, havia desde o início, aqui no cálculo destes valores, uma indexação ao salário mínimo nacional. Os valores em 2010, quando o protocolo foi estabelecido, estabelecia que o valor por homem aqui entendido no sentido com H grande entre homens e mulheres, não estamos aqui a fazer essa distinção, obviamente, mas por elemento da equipa, o salário significava um salário e meio, mais ou menos, do salário mínimo nacional à data. Ora, entre 2010 e 2023, o salário mínimo nacional subiu 60%, o que significa que hoje o valor que está a propor é um valor que só representa 1,35% do salário mínimo nacional. Daqui que se conclui uma coisa para além daquela que já tínhamos concluído, que o aumento era muito abaixo da inflação. Significa que, ao longo destes 12 anos, estes profissionais viram substancialmente degradadas as suas condições de vida, uma vez que, comparativamente àquilo que tinham, hoje ganham
bastante menos. Isto tem implicações, obviamente que temos que colocar nesta equação o valor que foi aumentado ao longo do tempo, e isso corresponde a um aumento de, entre 2012 e 2023, de 40%. Mas, se fizermos as contas, a diferença para trás é uma perca muito grande, nomeadamente com o impacto que tem no salário mínimo nacional nos últimos anos e também a inflação. E, portanto, achamos que a proposta do PS não não cumpre os seus objetivos. Este é o primeiro caso. O segundo caso que eu gostava de referir é que o protocolo que vem, ou a minuta de protocolo que vem anexa à proposta, estabelece, por exemplo, e vou aproveitar, se me permite, discutir aqui esta proposta e a segunda proposta que está apresentada, uma vez que as questões são similares e envolvem as mesmas entidades, e estou a falar, quando falo nisto, não estou a falar na questão e nos valores relativos aos bombeiros da Zambuja, mas também estou a falar nos valores relativos aos bombeiros de Alcoentre, que são semelhantes, e aos valores relativos à Cruz Vermelha Portuguesa, que são diferentes. E digo-lhe já que podem reparar que a minuta tem vários erros. A minuta tem vários erros porque estabelece obrigações a entidades que não constam do protocolo. E julgamos que isso não será correto. Se reparar o protocolo que está adjacente, a minuta de protocolo que está adjacente, relativamente aos bombeiros voluntários da Zambuja, estabelece obrigações aos bombeiros voluntários de Alcoentre, o que me parece que é capaz de não ser uma coisa correta. Mas voltando aos números, apoiando este município, grupos de intervenção permanente nas associações de bombeiros e na Cruz Vermelha Portuguesa, dissemos logo na altura que não estava aqui a atualização dos valores relativamente à Cruz Vermelha Portuguesa. Deixa-me só interromper, só para dar uma noção. Sim. Já tinham sido atualizados. Eles têm 14.400 euros e os bombeiros têm 11.000 e tal. E por isso é que não foram atualizados. Agora equiparou-se tudo. Portanto, aos 14.400 euros. O salvo erro, também não tem preciso os números. Não, Sr. Presidente. Informação que me dão, Sr. Pois, não sei se essa informação estará correta, porque o valor que eu encontrei definido nos protocolos, nomeadamente relativamente à Cruz Vermelha, a última alteração foi uma adenda de março de 2022, que estabelece o valor em 46.179 euros. Dividindo por 3 e dividindo por 14 meses, dá-me um valor mensal de 3.298 euros. O que, dividido por 3 operacionais, dá um valor por homem, com H grande, por elemento da equipa, de 1.099,50 €. Ora, o senhor está a propor, fazendo as contas da mesma forma, 126.000 € para cada uma das associações de bombeiros para 7 homens,
dá um valor mensal de 9.000 euros, mas dá um valor por homem de 1.285,71. Ou seja, há aqui quase 200 euros de diferença. Portanto, a atualização que o senhor diz que já tinha sido feita, não está feita. Está bem, podemos atualizar, vendo as suas palavras. Estamos sensíveis a isso. Pronto. Depois, há, e que também me chamaram a atenção, que isto tem que ser olhado em conjunto com os operacionais subsidiados de forma idêntica da CMOS, e relativamente à CMOS, os valores que estão previstos e fazendo as contas da mesma forma, o valor desses operacionais unitário, não, o valor desses operacionais, eu quero esclarecer aqui uma coisa. Eu estou a falar em valores de apoio da Câmara a estas instituições por elemento da equipa. Eu não posso estar a falar de ordenados porque eu não sei quais são os ordenados concretos e sabemos que dentro destas despesas estão outras coisas que não são ordenados, como por exemplo subsídios de alimentação, o valor dos seguros não é claro na proposta se está incluído dentro deste apoio, se não está incluído dentro deste apoio, porque o que define é um valor para o apoio e depois diz que ainda suporta o valor dos seguros e, portanto, fica aqui a dúvida se o valor que está considerado na proposta inclui o seguro ou não. Pronto. Isso é a parte, então tem que haver uma deliberação sobre esse valor também, e não há. Está à parte, a proposta também não está bem feita. E depois... Não, o senhor está-se a referir à CMOS. Os GIPs está, não é? Eu não sei, tanto um, tanto o outro, eu não sei. Uma ação do plano GIPs e EIPs têm os seguros incluídos, sendo que aquele valor que está a ser utilizado a 126 mil tem o seguro à As pessoas lá em casa não estão a ouvir esta explicação. Está bem. Pode dizer ali o micro, faz favor. Para não haver dúvidas em relação à explicação. Muito bom dia a todos. Portanto, estava a referir que relativamente aos GIPs e às EIPs, portanto, tem o seguro incluído, sendo que nos GIP aquele valor de atualização para 126 mil euros não inclui porque o seguro é pago à parte com o limite de 2 mil euros. Portanto, é noutra cláusula do protocolo que não foi atualizada. Portanto, Existe esse limite, mas eu não sei se esse limite é suficiente, uma vez que os valores também vão subindo. No fundo, teoricamente, aqui a massa salarial também sobe. sim, posso dizer ao Sr. Vereador que não temos pago no limite. Portanto, ou seja, temos pago abaixo dos 2 mil euros, portanto, ser 1.700, 1.500, portanto, naturalmente que não sabemos o futuro, não é? Portanto, mas a realidade até à data atual tem sido essa, não esgotar o limite. Obrigado. Muito obrigado. Depois há aqui outra realidade que também tem que ser vista e comparada, que é a questão das EIPs, como até aqui já foi feita referência às EIPs. E as EIPs têm o município suporta metade, não é? E as EIPs também têm um valor que, de acordo com a legislação, vai sofrer um aumento para 2023 de 6,88%. E, portanto, que vai atualizar mais, de acordo com a inflação, o que tinham comparativamente a estas que nós estamos a falar. Depois há aqui outras circunstâncias que nós também não conhecemos, enquanto que sabemos que nas EIPs as equipas são constituídas por um chefe e mais 4 elementos,
Eu não sei nos GIPs se estes operacionais têm todos o mesmo vencimento ou têm vencimentos diferentes. Isto só numa perspectiva de poder fazer as contas de forma correta. No entanto, também se verifica que há um aumento acumulado de 28% desde a formação das EIPs até agora. Portanto, há aqui um conjunto de matérias bastante confusas, por um lado. Por outro lado, em que se verifica que o município da Zambuja não cumpriu ao longo do tempo com aquilo que eram as suas obrigações contratadas, protocoladas com estas associações, ao não fazer a atualização que devia ter feito ao longo dos anos. Eu quero crer que o município da Zambuja é uma pessoa de bem e, portanto, deveria, no mínimo, repor as mesmas condições que estes operacionais tinham à data da celebração dos protocolos. E aqui também, obviamente, passaram 12 anos, eventualmente os elementos que constituíram estas equipas em 2010 não são os mesmos que hoje estão dentro das equipas e, portanto, haverá aí também, por essa via, se calhar alguma diferenciação, até se calhar alguma diferenciação salarial, não sabemos isso, mas o que sabemos e concluímos com facilidade é que, por um lado, o município não honrou os compromissos que tinha assumido para com estas instituições e com estes homens e, por outro lado, está a fazer uma atualização muito aquém daquilo que seria de esperar para aquilo que se chama atualizar verdadeiramente estes apoios. Está a propor um pequeno aumento, mas não está a atualizar como diz. Portanto, Sr. Presidente, há aqui um conjunto de matérias que merece o nosso cuidado. As associações de bombeiros e a delegação da Cruz Vermelha merecem a nossa melhor atenção e que se olhe para isto com muito mais cuidado do que aquilo que foi aqui apresentado. E, portanto, eu gostaria de lhe propor o seguinte: que o Sr. Presidente retirasse estas propostas, que o Sr. Presidente aceitasse reunir connosco e com as direções das associações de bombeiros e da Cruz Vermelha Portuguesa para analisarmos tudo isto em conjunto e percebermos do lado do município até onde é que podemos ir e do outro lado como é que estas equipas se organizam de forma a que não haja aqui por esta via, alguma injustiça que se esteja a prejudicar. Obviamente defendemos o princípio do trabalho igual, salário igual, mas temos que verificar se ele é efetivamente igual e quais são, inclusivamente, em termos de carreiras, a diferenciação que exista envolvida nestes casos. Já falámos num, que é o caso das EIPs, em que há um chefe e outros, e depois também poder analisar se estas equipas, como estão constituídas, cumprem os seus objetivos, têm os elementos suficientes ou não. Porque também me quer parecer que, por exemplo, mas eu não sou especialista na matéria e, portanto, gostava de ouvir quem o é explicar-me. Estas equipas são compostas por 7 elementos, visam no protocolo, por exemplo, garantir o socorro às populações e garantir esse socorro, que é uma situação também muito importante e que tem que ser muito tida em conta nestes aspectos, garantir esse socorro durante 24 horas por dia, 365 dias por ano. Como eu não creio que se consiga,
no fundo, garantir esse socorro com um homem sozinho, eu diria que estas equipas tinham que ter no mínimo 8 elementos e não 7. Porque com 7 elementos não se consegue fazer uma escala que cubra 365 dias por ano, 24 horas por dia. Se tivermos em consideração que estes homens e mulheres têm que folgar, tirar férias, e já não estou a considerar que no meio disto há feriados, que eles trabalham ao sábado, trabalham ao domingo, trabalham ao dia de Natal, trabalham ao dia de Ano Novo. Temos que olhar para isto e, à partida, parece-me que a equipa é insuficiente. Também, e analogamente, quando vamos falar da CMOS, a razão é a mesma. Também tem 7 elementos e, na minha perspectiva, devia ter 8. Era o mínimo para satisfazer, isto considerando que as pessoas trabalham normalmente 40 horas por semana, tirando os funcionários públicos, parece que só trabalham 35. Mas todos estes pressupõem horários de 40 horas por semana, que é o que as pessoas fazem normalmente. Quer-me parecer que isso nem é possível, porque com as escalas tão apertadas, não é possível manter este dispositivo em funcionamento sem recorrer a horas extraordinárias. Ou então, eles fazem mais horas e que não são pagas. Mas se há horas extraordinárias, nós não estamos a apoiar essas horas extraordinárias e, portanto, isso acaba por sair dos recursos das próprias associações. E esse é outro aspecto que está aqui em causa. Provavelmente, sempre que o município não está a apoiar suficientemente e de acordo com aquilo que tinha estabelecido, sobra para alguém e vai sobrar, obviamente, para as associações terem que ser elas a suprir estas situações. Portanto, retomando, Sr. Presidente, o que lhe peço é que retire a proposta, que possamos rapidamente, uma vez que estamos no início do ano, há uma expectativa razoável das pessoas verem revistos os seus vencimentos, mas que pode ser, obviamente, compensada com a retroatividade ao início do ano daquilo que for aprovado, que possamos reunir com as associações de bombeiros rapidamente e perceber estas questões e no sentido de tentarmos arranjar uma solução que seja mais consentânea com aquilo que são as nossas obrigações. E se o fizermos, o PSD não apresentará a sua proposta para a próxima reunião, aguardará que as conclusões que chegarmos nessas reuniões para decidirmos se apresentamos a nossa proposta ou se chegamos em conjunto a uma proposta que efetivamente melhore as condições destes homens e mulheres, que não é o que está aqui em consideração. Se o Sr. Presidente não aceitar esta nossa sugestão, então avançaremos para a nossa proposta, que, lhe digo desde já, não acrescenta nada, nem sequer acrescenta alguma coisa àquilo que são os compromissos que este município já assumiu com estas associações. Limitar-se-á a cumprir o que está escrito e a atualizar de acordo com aquilo que está escrito. E essa atualização, de acordo com aquilo que está escrito, significa um aumento face àquilo que o senhor propõe de mais 36,6% em cada por homem em cada uma das instituições, fazendo os acertos respectivos. Iremos analisar melhor em termos daquilo que é o trabalho, quer das EIPs, quer da CMOS, quer dos GIPs, mas com a indicação de que se o trabalho é equivalente, se o número de horas é equivalente,
se a forma de prestação de trabalho é equivalente, que o acerto seja feito de forma equivalente para todos os homens que compõem todas estas equipas e que são bastantes. Devo-lhe dizer que isto significa um aumento substancial naquilo que está orçamentado ou que foi proposto nesta matéria, mas isso é o nosso trabalho, é fazer escolhas, e se achamos que esta atividade do socorro permanente às populações é prioritária e, portanto, deve ser considerada como tal, e devemos ser coerentes com isto. E aqui, quando falo de coerência, lembro-me sempre daquilo que o Sr. Presidente disse e outras pessoas disseram nos discursos durante a Gala dos Bombeiros da Zambuja, em que todos pugnaram pelas carreiras dignas, por vencimentos dignos destes homens, mas que, na prática, no momento de tornar real essas palavras, pelo menos na parte que cabe ao município, está verificado que o município não o fez, não o faz, nem o pretende fazer daqui para a frente, uma vez que a proposta que propôs para 2023 é insuficiente para garantir isso mesmo diz. Portanto, a bem da coerência, a bem da equidade, é esta proposta que lhe faço. Muito obrigado. Mais alguns senhores vereadores querem usar a palavra? Faz favor, senhora vereadora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu iria evitar a minha intervenção se o Sr. Presidente acedesse a este último apelo feito pelo Sr. Vereador Rui. Escusa de evitar, portanto, pode evitar a sua, portanto, que eu não vou retirar as propostas. Portanto, já não precisa de falar, pois não? Muito obrigado. Faz favor de falar. Sr. Presidente, eu preciso que o Sr. Presidente me esclareça deste valor total anual, 126 mil, e, portanto, e o aumento que está proposto aqui neste aditamento ao protocolo, que impacto real é que tem no vencimento mensal de cada um dos elementos do GIP? A vereadora já fez na última reunião já fez esse exercício, portanto, escusa de me estar a perguntar, pergunte-se a si próprio. Um aumento de 3 euros e tal. Lembra-se disso, não? Ou está esquecida? O Sr. Presidente é que deve estar esquecido das contas que eu fiz. Então qual é? Diga lá. As contas que eu fiz foi da diferença do ordenado mínimo nacional 2019 para o atual ordenado mínimo nacional. E que, fazendo as contas do aumento, o que é que o senhor se propõe a aumentar, dava um valor de 375 euros a mais por mês a ser entregue às associações humanitárias, que desses 375 dava 45 euros por elemento em 12 meses, o que dava uma margem de, face à diferença do ordenado mínimo nacional de 2019 para o atual, que, se não estou em erro, está em 40,80 e qualquer coisa cêntimos, dava uma margem de manobra de 4 euros e qualquer coisa, e não 3 euros e qualquer coisa. E aqui o... Diga? Ouvi mal. Peço desculpa. E daquilo que eu disse na última reunião, se o Sr. Presidente tivesse estado com atenção à intervenção, teria percebido que as contas foram feitas a 12 meses e não a 14, e que foram feitas sem também subsídio de alimentação, mas aquilo que eu lhe pergunto claramente e daquilo que decorre aqui do protocolo é se, aquilo que eu quero saber exatamente é se estes 375 euros de aumento são todos para dividir em salários. Não sei, senhora vereadora. Não sei responder. Agora.
É pena não saber responder, Sr. Presidente. É pena o Sr. Presidente, na última reunião, puxou dos seus galões aqui nesta própria reunião de Câmara, exaltado, dizendo que o senhor era o principal responsável pela proteção civil. Ó Sr. Presidente, ser principal responsável não é só no papel, é ter o conhecimento efetivo. O Sr. Presidente marca esta reunião extraordinária, portanto é a segunda vez que compete ao Sr. Presidente discutir esta matéria e não nos sabe sequer dizer que o aumento que propõe se é tudo só para ter visibilidade nos ordenados. E depois o seu vice-presidente quer que nós, às escuras, concordemos com aquilo que, de uma forma autoritária, não discutida, não programada, sem conhecimento, votemos como os cordeirinhos, não é? Que é levantemos o braço e que dizemos amém a tudo. E ainda por cima disto, com os aproveitamentos políticos, mas eu faço novamente a pergunta, o Sr. Presidente não gosta muito que eu faça intervenções sobre a Sra. Vereadora da CDU, mas se calhar a Sra. Vereadora da CDU, que também exerce funções de bombeira, não querendo aqui de forma alguma misturar qualquer tipo de situação, se calhar pode ter a resposta para mim, porque na última reunião e quando da discussão quanto à situação dos bombeiros de Alcoentre, disse damos o que podemos, sabemos que não é muito, mas damos o que podemos, com perfeita noção de que é poucassinho. Se calhar a senhora vereadora sabe explicar se estes 375 euros é todo para os vencimentos ou se tem mais. Porque se não fosse a explicação do Dr. Ricardo Portela há pouco, eu também não saberia da questão dos seguros. E com esta situação e com esta proposta, eu preciso saber se isto é só para vencimentos, se os vencimentos incluem os subsídios de alimentação, o que é que está previsto, se as associações humanitárias têm que suportar os equipamentos, se inclui subsídio de transporte, se os equipamentos é uma situação à parte, está ou não incluído. O Sr. Presidente tem que me dar essas informações para eu conseguir, de uma forma consciente, votar esta situação. Mais, Sra. Vereadora. Não vai responder, Sr. Presidente? Mais. Sr. Presidente, então eu faço-lhe a pergunta de uma forma diferente. O que é suposto ser assegurado pelas associações humanitárias a estas equipas na sua globalidade? O que é suposto ser assegurado pelas associações às equipas é o pagamento do vencimento que a Câmara lhe transfere. Vou pôr a proposta à votação. Não, vou pôr a proposta à votação. Atenção, vou pôr a proposta à votação. Portanto, dou a palavra a última vez, vou pôr as propostas à votação. O nosso regimento prevê que eu possa intervir sobre a mesma matéria depois. Falta 5 minutos para acabar o tempo. Faz favor. Qual tempo? O tempo, 1 hora para a discussão do período. Mas onde é que está definido o período? É 1 hora. É uma hora. Ai, não está definido no regimento. Ai, não. Não sabia. Não sabia. Pois não sabe nada. Claro que não sabe nada. Use lá a palavra, faz favor, Sr. Vereador. O vereador Zé Paulo pediu por palavra para mim. Então o vereador Zé Paulo que utiliza a palavra. Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Srs. Vereadores, bom dia a todos que nos acompanham aqui e em casa cada vez são menos. Eu, obviamente, e eu queria começar por, tem-se falado na substância das propostas, eu queria falar um bocadinho sobre a forma. Sobre A forma como as coisas têm dado a acontecer. Sr. Presidente, eu estou a tentar arrefecer um bocadinho os ânimos e peço também a sua compreensão para isso, de maneira que nós possamos, porque o Sr. Presidente tem essa consciência, não estamos aqui a atirar lama a ninguém, mas tem consciência que em casa
as pessoas têm consciência também e manifestam que a qualidade das intervenções e a qualidade das nossas reuniões são cada vez mais postas em causa. Exatamente porque as pessoas percebem, e mais uma vez estou a dizer, não estou a tirar lama a ninguém. Estou a pôr os 7 neste cabaz. As pessoas percebem que não há minimamente a procura de consensos. O Sr. Presidente utiliza muitas vezes a expressão é a sua opinião, evidentemente. E já agora, deixe-me lhe diga, e não estou a falar especificamente para si, era bom que nós tivéssemos cada um a sua opinião. Agora, os fatos são sempre só uns. E é lamentável que, fora deste âmbito, e é aqui que nós temos que discutir as coisas, em público e em privado, é lamentável que depois as pessoas façam dos factos aquilo que elas querem e que levem as pessoas a pensar coisas que não existem. Por via também do que se tem passado em relação aos meios de divulgação das nossas reuniões, cada vez menos pessoas assistem a elas. Mas, no entanto, nós vemos nas redes sociais dezenas, centenas de pessoas que se manifestam sobre opiniões e não sobre factos. Essa era a primeira questão que eu queria pôr. Segunda questão, ouvimos há pouco, da parte do PSD, uma tentativa de chegar a um possível consenso. Eu peço-lhe, o senhor é o Presidente da Câmara, nós somos vereadores do Executivo, que o senhor é o Presidente, que tente que estes consensos possam acontecer. Eu manifestei na última reunião a tristeza. Muitas vezes diz-se, a oposição ou os vereadores que estão deste lado não apresentam propostas. Quando nós apresentamos propostas, são liminarmente rejeitadas, sem sequer serem discutidas. Eu não quero acreditar que não são discutidas porque têm, passa a expressão, uma determinada cor. Porque isso não faz sentido. Suponho que toda a gente que aqui nesta mesa chega à conclusão que todos nós queremos o melhor para os nossos bombeiros. Eu acho que sim. Eu acho que ninguém aqui está a tentar prejudicar nem de maneira nenhuma os nossos bombeiros. E, portanto, temos opiniões diferentes, como o senhor diz, e bem. Mas, se calhar, as opiniões diferentes podem chegar a um consenso. E deixe-me que lhe diga, esse é talvez o seu maior contributo, enquanto Presidente da Câmara. É tentar, na medida do possível, até se calhar às vezes para além das suas opiniões, que os que estão à sua esquerda, os que estão à sua direita, com opiniões muitas vezes diferentes, cheguem a um consenso, sendo que o senhor não é mandante, nada, o senhor é comandante. E, portanto, o senhor manda em consciência, mas com os da sua esquerda e com os seus da direita. Da maneira como nós estamos aqui, sentados à mesa. E é só isso que interessa. Portanto, eu pedia-lhe que, mesmo para além da sua, como é que eu ia dizer, da sua vontade, que proporcionasse aos 7, que em cada momento aqui estamos, que nós pudéssemos, em consenso, chegar a soluções que são as melhores, neste caso para os bombeiros, mas para todos os intervenientes. E, portanto, Sr. Presidente, eu faço minhas as palavras do vereador Rui Corça, não há aqui, ninguém perde, nós estamos aqui para que os bombeiros ganhem, não há aqui perdedores. Ganhe, aliás, a proposta que for aprovada, convinha que fosse consciencializada, é para que os bombeiros ganhem, para que, no fundo, o município ganhe, e que não que o senhor, os vereadores à minha esquerda, os vereadores à minha direita, eu não ganhamos, ninguém está aqui para ganhar nada. É o apelo que eu lhe faço. Muito bem. Sr. Vereador, faz favor. Sr. Presidente, o Sr. Presidente tem uma resposta àquilo que eu propus ou não? Tenho uma resposta. A minha proposta? A sua proposta de retirar as propostas? Não retiro, não. Reunimos, podemos reunir. Vamos lá ver se a gente se entende uma vez por todas. Este apoio que estamos a dar aos bombeiros é o apoio que nós neste momento conseguimos dar. Estamos abertos a falar convosco e com os meus, portanto, companheiros que comigo estão na Câmara, para em conjunto encontrarmos aqui uma melhor solução. Olharmos para os factos. Eu também reconheço que, portanto, tem mérito também aquilo, algumas palavras que o senhor, portanto, aqui acabou de dizer. Agora, neste momento, é o que podemos arranjar para os bombeiros, é isto. Daqui para a frente, estou aberto, portanto, a falarmos para se entendermos e, para já,
há um ponto assente que nós já reunimos com os bombeiros, com os presidentes dos bombeiros. Portanto, e explicarmos o que é que tínhamos para lhe dar neste momento. E eles aceitaram. Como pessoas de bem, aceitaram. Portanto, mesmo pouco, mas aceitaram. Também sabemos, temos consciência que é pouco. Portanto, nessa perspectiva, estamos abertos a reunir convosco, para o mês que vem, para o outro, portanto não é para já, portanto com efeitos retroativos ou não, isso depois é uma questão que logo se vê. Em termos orçamentais, temos que olhar também para o orçamento e, como o senhor dizia bem, temos que fazer escolhas. Portanto, estou disponível para isso. Portanto, não retiro as propostas e, portanto, a proposta, portanto, será essa de falarmos futuramente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, repare repare até naquilo que o senhor disse, acabou de dizer. O senhor está numa posição de intransigência e que não retira as propostas e que é o que é. Muito bem. O senhor, na última reunião em que trouxe estas propostas, nem nessa reunião, nem hoje, explicou porque é que nem apresentou, nem explicou porque é que a proposta tinha estes valores e não outros. Mas acabou de dizer que explicou a situação às direções das associações de bombeiros. Portanto, o senhor explicou a situação às direções das associações de bombeiros e não explica a situação aos vereadores que consigo têm que decidir. Isto, de facto... Disse que era o valor que podíamos dar, é este valor que está em causa. Mas eu gostava de perceber porque é que só é este valor que pode dar. E era isso, e é isso que compete ao senhor explicar-me. Porque foi esse o valor que nós achámos que podíamos dar. Isso é dizer nada. Isso não significa coisa nenhuma, a não dizer a mesma coisa que disse antes. Portanto, Sr. Presidente, reiterando que estamos disponíveis e queremos continuar a trabalhar neste processo e continuar a trabalhar neste processo com urgência e seriedade. Mas também é verdade que o que está hoje posto em cima da mesa é precisamente a mesma coisa, com o mesmo tipo de explicação, com o mesmo tipo de não justificação que foi apresentado há 6 dias atrás. E, portanto, nestas condições, e mais uma vez digo, reiterando a nossa disponibilidade de termos avanços neste processo, caso contrário, até quarta-feira, data limite da apresentação das propostas, iremos apresentar a nossa proposta. Portanto, se não houver aqui nenhum desenvolvimento, iremos com certeza a apresentar a proposta. Não faz sentido deliberar sobre uma coisa sobre a qual já deliberámos há 6 dias atrás. Claro que é a minha opinião, é sempre a minha opinião. A minha opinião é seguida por outras pessoas, felizmente, como a sua é seguida por outras, embora a gente não saiba bem qual é a sua opinião. Aí é que está o problema, é que a gente não sabe qual é a sua opinião. A minha sabem. E, portanto, acho que não faz sentido, da nossa parte, participarmos nesta segunda votação e a nossa posição relativamente a estas propostas já foi expressa e, portanto, julgo que não há aqui nada a acrescentar, se não dizer que ficamos a aguardar os desenvolvimentos que o Sr. Presidente tiver disponível para fazer, porque o que está aqui em causa no fim do dia é atuarmos de acordo com as nossas palavras e proporcionarmos condições dignas numa situação do país tão difícil, numa situação económica tão difícil. Nós estamos a olhar para... Escusa para ter mais farinha no saco, porque o Sr. Vereador já disse tudo, já se está a repetir, portanto, acho que já chega, não? Já basta.
Pronto, quero só reafirmar que não vou participar nesta votação, a minha posição já foi estabelecida, o meu voto é o que foi, não faz sentido votar novamente a mesma coisa, e faço pelos bombeiros e pelos socorristas do meu município e não por outra qualquer razão. Muito obrigado. Bom, vou pôr a proposta à votação. Sr. Vereador, quer falar? Então. Sei que já tinha terminado. É para lhe dizer que a minha posição é idêntica à do PSD. Esta votação foi, estas propostas foram objeto de votação há menos de uma semana, perante a intransigência do Sr. Presidente e perante também a ausência de explicações nestes 6 dias que poderiam ter evoluído. Também me vou ausentar porque não faz sentido participar de uma segunda mesma votação. Ausenta-se a favor do ponto. Os vereadores que votam, portanto, favoravelmente a posição. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. É as duas propostas que eu estou a pôr a votação. Desculpe? As duas. Então, porquê? Então, eu disse que era a mesma posição que tinha em relação às duas. Mas o senhor só pôs à discussão uma. Está bem, mas posso pôr outra, não tem problema nenhum. Portanto, quer mais tempo de antena. Eu dou-lhe o tempo de antena todo, não tem problema nenhum. O senhor é que falou nas duas, não fui eu. Abriu a discussão da segunda proposta? Já abro. A proposta foi aprovada por unanimidade. Proposta número 7, Comissão de Operações, Central Municipal de Operações de Socorro, protocolo de cooperação entre o município de Zambuja e a Associação dos Bombeiros Voluntários de Zambuja. Portanto, Srs. Vereadores, está aberta a discussão. O Sr. Vereador Rui Costa quer usar a palavra. Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Já não me vou repetir relativamente a toda a argumentação que já usei. Chamo a sua atenção para a cláusula 3ª, ponto 2 da minuta de protocolo, gostava que o Sr. Presidente a lesse. Tem algum item especial? Logo a primeira linha. Ponto 2, cláusula 3ª. Sim, tem um item. É Zambuja, devia ser Zambuja e tem algo dentro. Cláusula 3ª, número 5, última linha. Quinta. Não, cláusula 3ª, ponto 5. Cláusula 3ª, ponto 5. Tem algo dentro também. Obrigado, Sr. Vereador. Igualmente, ponto 6. Ponto 6. Cláusula 8ª, ponto 3. Pode entrar agora 19 de janeiro. É quando termina o outro. Mas hoje é dia 23. Está bem, mas Podemos... A proposta não está com efeitos pode retroativos. ter efeitos retroativos? Não. Pode se tivesse lá dito, mas não diz. Está dito para propor efeitos retroativos. Portanto, Sr. Presidente, eu acho que esta minuta não está em condições de ser votada. Porque... Está? Nós já decidimos aqui, podíamos alterar, portanto, coisas de substância, não é? Portanto, Eu acho que é uma coisa de substância. Alcoentra por Zambuja é mudar, portanto, só o nome, não tem problema nenhum.
Sr. Presidente, como vê, a proposta nem sequer preparada em condições está. Está bem, antes chamar a atenção aos serviços sobre isso. Muito obrigado pela sua correção. Nossa posição é a mesma relativamente à proposta anterior. Vou pôr a proposta à votação. Então fale lá, senhor. Sr. Presidente, uma coisa é alterar palavras, erros, que não alterem a proposta na sua substância. Sim. Outra coisa é o senhor não ter tido o cuidado de alterar uma cláusula que é fundamental quanto a esta proposta, que é a entrada da proposta em vigor. E isto não é um erro de simpatia, nem é uma situação que altera não substancialmente a proposta, altera a data em vigor da entrada da proposta. Obrigado. Além da entrada... Permite-me? Continuo? Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Presidente não pode alterar esta proposta porque, para pedir que ela entre em vigor a dia 19 de janeiro, o senhor teria que ter, naquilo que nós estamos aqui a propor para votar, que ela tivesse efeitos retroativos à data 19 de janeiro. E esta situação o senhor não pode alterar a proposta, porque isto altera substancialmente a proposta e não é um mero erro de simpatia. Recordo que foi o Sr. Presidente que impôs este regimento. Nós éramos flexíveis sobre esta matéria. Já fomos flexíveis. Não, nós continuamos, tanto que continuamos, que não nos importamos de alterar aquilo que é um erro de simpatia ao coentro por a zambuja, mas oponho determinantemente porque é uma cláusula que está toda errada, que o Sr. Presidente, sabendo e nem sequer preocupado... Vote contra, faça o que entender. No decurso da presente reunião e depois de chamado a atenção pelo Sr. Vereador da CDU quanto à bondade do que está escrito na cláusula Vamos lá. CDU. Lá isso faz favor. Não, isso não. do PSD, era para desanuviar o ambiente. Simpatia, Na cláusula 8ª, número 3, diz o seguinte: o protocolo entra em vigor a 19 de janeiro de 2023. Hoje estamos a 23 de janeiro de 2023. A proposta não é feita... Vou retirar. Muito obrigado. A reunião de Câmara, portanto, com o mesmo articulado. Portanto, senhores vereadores, dou por encerrada a reunião. Senhora doutora Irene. Quer dizer aos senhores vereadores que já temos um parecer sobre a questão da senhora vereadora poder exercer o pelour da Proteção Civil, depois enviar os exames. Portanto, já pedimos um ACCDR, estamos a aguardar. Quando tivermos os dois, depois daremos conhecimento aos senhores vereadores. Minuta da ata, número 3, 2022, reunião extraordinária de 23 de janeiro. Ordem do dia, expediente, ponto 1, proposta 6 do Presidente, alteração ao protocolo para a criação de um grupo de intervenção permanente da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Azambuja. A proposta foi aprovada por unanimidade na ausência dos senhores vereadores do PSD e do Chega, que se ausentaram da sala, não participando na votação. Ponto 2, proposta 7 do Presidente, a proposta foi retirada. Já está em condições de ver a documentação pertinente? Já. Oh, Cristina, traga lá aí os documentos, faz favor.
Os senhores vereadores querem se pronunciar sobre a minuta da ata? Vou pôr a minuta da ata à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Está desligado? Os senhores vereadores dão oportunidade à reunião, portanto, até terça-feira.